Meu nome é Rodolfo Risotto, eu sou coordenador do SOS Estradas, o programa de segurança nas estradas. Sou editor do estradas.com.br, um portal dedicado à segurança viária, e um dos fundadores da Trânsito Amigo, entidade de vítimas de trânsito, que tem como presidente Fernando Diniz, um pai órfão de filho, que transformou seu luto em luta exatamente para a preservação da vida, mais especificamente no trânsito, mas assim como ele entende perfeitamente a perda da vida no trânsito, ele também entende, e todas as vítimas com as quais nós convivemos, a perda de vidas e principalmente de filhos, de crianças, para a violência urbana, para a violência até policial. E a nossa manifestação não é política porque nós entendemos de que a violência no trânsito, assim como as demais, não é uma questão política, né? A violência no trânsito não escolhe vítima por partido político, não é uma questão ideológica. Entretanto, houve uma manifestação do ministro Gilmar Mendes no seu Twitter e no conforto do seu escritório ou do seu lar, que nós achamos absolutamente equivocada e que colocou numa situação muito delicada a Polícia Rodoviária Federal quando ele sugere repensar a existência da Polícia Rodoviária Federal. Não há dúvida que o que ocorreu no arco metropolitano do Rio de Janeiro, que acabou numa abordagem policial não só equivocada, mas irresponsável, de 3 policiais rodoviários federais, acabou ocasionando a morte de uma menina de 3 anos, cuja fotografia o ministro utiliza no seu Twitter, e aí ele fala em repensar a existência da Polícia Rodoviária Federal em função deste caso e de um outro, e naturalmente acrescentando um ingrediente político que nos parece que é aquilo que efetivamente ele queria enfatizar, que foi uma participação da ex-direção da Polícia Rodoviária Federal, ao menos uma suposta participação até o momento, na tentativa de um golpe que se materializaria, inclusive, não só nas eleições, mas eventualmente no dia 8 de janeiro, e que gerou, inclusive, uma CPI que todos nós estamos acompanhando. É interessante o ministro ter mencionado isso, repensar a existência da Polícia Rodoviária Federal em virtude desses casos. Ora, nós nos solidarizamos naturalmente com a família da menina, dos pais que perderam a filha, até porque nós somos ligados a entidades de vítimas de trânsito, nós conhecemos o drama da dor, e não só o presidente da Trânsito Amigo, tantas vítimas que a gente convive, conhecem o tamanho da dor que os pais estão sofrendo, os familiares e todos aqueles que são próximos da criança. Mas isso não significa que a gente deva repensar a existência da Polícia Rodoviária Federal. Até porque, quando o ministro Gilmar Mendes faz citação da questão política, ele parece esquecer que em 2018, quando se tentou um golpe no país, quando se tentou a derrubada do então presidente da República, foi justamente a Polícia Rodoviária Federal que garantiu a democracia ao ir para a pista, se expor, correr todos os riscos decorrentes para enfrentar o movimento de paralisação que estava ocorrendo nas estradas, liberar as pistas e permitir que as artérias do país funcionassem, que o país voltasse a produzir e salvasse efetivamente a democracia no país, porque estava se tentando um golpe de Estado naquele momento. Ao menos todos os indícios eram justamente nessa direção. Uma situação muito grave também, e que houve a colaboração da Polícia Rodoviária Federal, apesar de não ser o seu papel defender a democracia, e sim, teoricamente, ela foi constituída para cuidar da segurança no trânsito, mas acaba assumindo outras atribuições. Aliás, se o ministro acompanhasse o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, inclusive no mesmo momento que ele tuitava falando da revisão da existência da Polícia Rodoviária Federal, um policial rodoviário estava sendo atropelado no atendimento a um acidente em Pernambuco e ele está até hoje em estado grave, entre a vida e a morte. Policiais morrem no atendimento de acidentes de trânsito, policiais muitas vezes salvam vidas e muitas vezes veem vidas, inclusive de crianças, que morrem nas suas mãos porque eles não têm estrutura, inclusive, para poder preservar vidas, até porque o efetivo da Polícia Rodoviária Federal é muito menor do que aquilo que efetivamente a polícia necessita, até porque ela também está assumindo atribuições que originalmente não são suas. Hoje ela combate o crime organizado, tráfico de entorpecente, contrabando, crimes urbanos e até o trabalho escravo, né? E infelizmente não me parece que houve uma preocupação do ministro, ao invés de falar em repensar a existência da polícia, repensar a quantidade do efetivo que a polícia tem, os recursos que ela tem,
para que ela possa desenvolver da melhor forma o seu trabalho, inclusive na preservação de vidas e no combate ao crime e à violência urbana. E quando a gente pensa em repensar, nós temos que imaginar o seguinte: os ministros também tomam decisões equivocadas. Ministros do Supremo Tribunal Federal podem tomar decisões equivocadas que geram mortes, que aumentam a violência, que criam dependentes químicos, que não há intenção de fazê-lo, mas cometem erros, né, no conforto de um gabinete com bastante segurança e bem protegidos. E ninguém fala em repensar o Supremo Tribunal Federal por esses equívocos. O próprio ministro Gilmar Mendes manifestou em voto no passado, e agora ele reviu recentemente, ser a favor da liberação, melhor dizendo, da descriminalização do porte de todas as drogas. Aliás, um pensamento que foi aplicado na prática no Equador a partir de 2014, onde efetivamente isso aconteceu, a descriminalização do porte de todas as drogas. O resultado prático disso foi um aumento brutal do número de mortos por 100 mil habitantes no Equador, um aumento da criminalidade, um aumento do número de dependentes químicos, um aumento do número de acidentes de trânsito, e que culminou com o assassinato de um candidato à presidência da República, o Fernando Villavicencio, no dia 9 de agosto, no Equador. Então, hoje, o Equador está controlado pelo narcotráfico e se atribui, inclusive, o candidato que foi assassinado era contra essa tabela que gerou a descriminalização do porte de drogas. Portanto, se o voto do ministro Gilmar não tivesse mudado e defendesse a descriminalização do porte de drogas para todas as drogas, provavelmente, e esse voto fosse vencedor e todos os demais ministros seguissem a posição do ministro Gilmar, provavelmente ele estaria contribuindo para uma situação no Brasil semelhante à do Equador, com gente morrendo, com o aumento da criminalidade, com o aumento dos dependentes químicos, com o aumento dos acidentes de motoristas usuários de drogas. E nem por isso iria se repensar a existência do Supremo Tribunal Federal. Aliás, os ministros que estão decidindo sobre essa questão, estão focando no momento especificamente na maconha, estão falando em 25 gramas de porte para consumo, outro ministro 60 gramas e outro ministro chegou a falar em 100 gramas de porte de maconha para consumo próprio. Vamos analisar o que isso significa na prática. 25 gramas significa 75 cigarros de maconha. 60 gramas significa 180 gramas de maconha. 100 gramas significa 300 cigarros de maconha. Para consumo próprio? Ou será para o microtráfico? Vamos comparar com o que aconteceu no próprio Equador. Qual é a quantidade num país que há 10 anos praticamente descriminalizou o porte de drogas? No caso da maconha, 10 gramas, portanto muito menos daquilo que propõem os ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil. No Uruguai, país que é citado muitas vezes como referência, 5 gramas. Na Holanda, outro país que é citado muitas vezes, 5 gramas. Nesses países, uma pessoa com 25 gramas seria considerado traficante. Vai preso, pelo menos teoricamente, né? Portanto, essa decisão que está no STF, ela vai ter um impacto muito grande, ela poderá aumentar o que o Fernando Villavicencio chamou de microtráfico, com todas as consequências gravíssimas que ocorreu naquele país, e nem por isso nós vamos rever a existência do Supremo Tribunal Federal. O que a gente espera, sim, é que o Supremo Tribunal Federal, assim como a Polícia Rodoviária Federal, venha a repensar as suas decisões, os seus procedimentos, para que nós não tenhamos situações assim. Aliás, é preciso também que o diretor da Polícia Rodoviária Federal repense a maneira como ele agiu neste caso, porque ele deveria ter ido, em primeiro lugar, visitar os familiares da menina que acabou falecendo enquanto ela estava internada e agora, infelizmente, faleceu, para demonstrar, em primeiro lugar, solidariedade, demonstrar que a Polícia Rodoviária Federal estaria ali para agir com o máximo rigor na apuração dos fatos, para responsabilizar quem deve ser responsabilizado na forma que a lei determina, e que eles iriam aprender com essa tragédia para que elas não ocorressem novamente, né? E não fazer simplesmente com entrevistas em veículos de comunicação ou com uma nota oficial bem elaborada pela Assessoria de Comunicação Social. O mesmo que deveria fazer o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, que
não se manifestou como deveria com relação à interferência de opinião, né, digamos assim, direta do ministro Gilmar Mendes neste caso. E eu acho importante que a gente reflita o seguinte: a Polícia Rodoviária Federal comete erros, os policiais cometem erros, como os ministros do STF cometem erros. A Polícia Rodoviária Federal não deve ser utilizada politicamente. Nós alertamos sobre isso várias vezes, de 2019 até 2022, quando nós percebemos, não só na última gestão do último diretor, mas nos demais, essa influência política direta e o uso político da Polícia Rodoviária Federal. Nós lamentamos isso, alertamos, denunciamos várias vezes, né? E isso não deve ocorrer. Os políticos passam, mas a Polícia Rodoviária Federal tem 95 anos. Os ministros do STF passam, mas a Polícia Rodoviária Federal tem 95 anos. E os policiais rodoviários morrem no atendimento das vítimas. Os policiais rodoviários precisam sim de apoio da sociedade, precisam de apoio das autoridades para que eles possam exercer da melhor forma o seu trabalho. E nós que acompanhamos nos últimos 30 anos na pista, no mundo real e não nos gabinetes, o que acontece nas rodovias federais do Brasil, a gente sabe o trabalho extraordinário e os riscos que os policiais correm. Eu mesmo perdi um amigo da Polícia Rodoviária Federal enquanto sinalizava um acidente na Serra das Araras, na rodovia Presidente Dutra, e que foi atropelado por uma carreta e morreu. Sei de vários outros casos de policiais rodoviários, já pedimos inclusive vários depoimentos de policiais rodoviários federais, e os familiares sofreram com isso, sofrem as consequências e entendem a mesma dor que passam todos aqueles que são vítimas da violência do trânsito, da violência urbana ou da violência até policial. Esse drama eles conhecem, essa dor eles conhecem também. Então, a nossa solidariedade à família da menina que morreu, aqueles que já sofreram a violência policial, inclusive da própria Polícia Rodoviária Federal, mas também a nossa solidariedade a todos os policiais rodoviários federais. E nós sabemos de que a maioria dos policiais rodoviários fazem muito bem o seu trabalho, saem de casa sem saber se vão voltar, suas famílias não sabem, os filhos não sabem se os pais vão voltar, as esposas e os maridos não sabem se os cônjuges vão retornar, mas fazem um trabalho extraordinário do qual nós temos muito orgulho. Eles precisam ser aperfeiçoados, o trabalho precisa ser aperfeiçoado, sem dúvida nenhuma, assim como o trabalho do STF. E seria importante que, ao invés do ministro se preocupar em tuitar, eles se preocupassem em repensar algumas das suas manifestações e decisões que podem efetivamente matar muita gente.